As duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do mandato de Sérgio Moro, senador pela União Brasil do Paraná, começam a ser julgadas hoje pela Justiça Eleitoral do Paraná, em Curitiba. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o doutor em Direito Eleitoral e Político, Luciano Guimarães. Muito obrigado pela entrevista e bom dia ao senhor. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. É um prazer estar de volta com vocês aqui no Jornal da Manhã. Eu acho que... Hoje, direto de Amsterdã. Seja muito bem-vindo. Acho que a pergunta que muita gente se faz, quem não acompanha esse episódio assim com tanta proximidade, não tem familiaridade com as nuances do caso, se pergunta o seguinte: está acontecendo alguma coisa diferente porque é o Sérgio Moro? Se fosse uma outra figura qualquer, estaria passando por esse mesmo processo? Na avaliação do senhor, as denúncias que pesam contra Sérgio Moro e a rapidez com que o processo caminha contra ele, tem alguma coisa de diferente em relação a qualquer outro político que tivesse sido eleito nas circunstâncias em que ele foi eleito? Está tudo sendo jogado dentro da regra ou tem alguma coisa diferente? Veja, Rafael, a sua pergunta realmente é muito instigante e você refletiu bem o quadro, sobretudo do eleitorado, da sociedade brasileira, da forma de ver essa questão. De fato, é preciso reconhecer que o candidato Sérgio Moro, por antes ter sido magistrado, por ter conduzido uma operação de porte nacional, como a Lava Jato, histórica, né, com consequências muito grandes, de início, meio e fim, com os desdobramentos mais recentes, ele ter migrado, ter saído de uma carreira do judiciário para se tornar um político, para depois exercer um ministério, concorrer a cargo eletivo, no seu caminho, ele buscar 3 candidaturas diferentes. Isso tudo dentro da lei. A primeira para presidente, pelo Podemos. Depois, ele fez uma mudança de agremiação partidária, saiu do Podemos para a União Brasil, também tudo dentro da lei, e tentou se candidatar a deputado federal por São Paulo. A candidatura dele foi indeferida, o registro dele pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e aí ele alterou esse rumo, voltou ao Paraná, onde é o seu domicílio natural, e quanto a isso não há dúvida, e disputou e venceu para senador, tendo mais de 1.900.000 votos. Você tem um personagem que foi do judiciário, migrando para o campo da política, para o campo aberto da política e da guerra partidária, das paixões da eleição, chama realmente a atenção. Sobre esse aspecto, você colocou bem, o caso é muito sui generis, mas em termos de... E também porque nós estamos falando de uma discussão jurídica que busca elementos que são de uma ação de investigação judicial eleitoral com base em 2 tipificações, né, de dois eventuais ilícitos. Um seria o gasto ilícito em si, numa fase de pré-campanha, e o outro, o abuso de valores e o uso indevido dos meios de comunicação pela divulgação da pré-candidatura, da pré-campanha do próprio Sérgio Moro. O ponto que eu acho que é muito importante a gente destacar é que uma pré-campanha é um termo muito genérico. No Brasil, até alguns anos atrás, você começaria a fazer uma campanha com o registro das candidaturas. Isso é muito importante para o nosso telespectador entender. Uma campanha só começava, no modo convencional, com o registro das candidaturas. Antes disso, você não tinha campanha, você precisava das convenções partidárias e você tem um regramento todo especial para isso. Agora, nós temos a pré-campanha e temos um fator novo, que é de novo a tecnologia, Rafael e Paula. E com a tecnologia, você, na verdade, se faz ver, se faz conhecer muito antes. Não necessariamente isso tem que ser considerado custo. Tem muita gente, os candidatos outsiders, eles se divulgam por ferramentas tecnológicas, suas redes sociais pessoais, sem chatbots, sem robôs, etc. A questão que envolve esse litígio, essas 2 ações contra o senador Sérgio Moro, até um certo ponto elas são muito normais, porque é do jogo. Quem perde, checa, a candidatura dele tem uma força muito grande em termos políticos, né? E há uma curiosidade muito grande, é preciso destacar isso. O senador Sérgio Moro está sendo objeto de 2 AIs, de 2 investigações judiciais eleitorais, de 2 partidos antagônicos, do PL, partido do presidente Bolsonaro, que é o maior expoente, e a Federação Brasil de Esperança, com o PT à frente, no caso do presidente Lula. É realmente um caso muito interessante.
Ô, Luciano, justamente sobre esse ponto que você finalizou agora, que eu quero perguntar para você. Essas duas ações que pedem a cassação do Sérgio Moro, uma pelo PT e uma pelo PL, elas pedem em relação ao mesmo motivo? Há alguma diferença de conteúdo entre elas? Assim, Paula, a do PL, detalhes, né? A do PL, ela foca os fatos, o conjunto dos fatos que são trazidos à Justiça Eleitoral Paranaense, ao TRE, que é o órgão competente para julgamento, alegando que ele teve gastos que, somados nas pré-campanhas, extrapolariam em muito um valor razoável. É bom frisar que para essas pré-campanhas, e no caso dele, como eu disse, absolutamente sui generis, ele tentou ele ensaiou 3 candidaturas para cargos diferentes, não há um parâmetro legal de valor definido. Mas o PL alega, de forma genérica, abuso de poder econômico, ou seja, excesso de dinheiro numa fase prévia, ele ter estourado os valores que o próprio partido recebeu. É bom lembrar que hoje o financiamento das campanhas é com o dinheiro do fundo partidário, do Fundo Especial de Campanhas, e a do PT, no caso a Brasil Esperança, a federação, a alegação de gasto ilícito, com a mescla, com a mistura de verbas, de valores do Podemos com valores do União, quando ele ainda era candidato a presidente, por exemplo, despesas com segurança, despesas com transporte. Respondendo a você também, Rafael, no começo, eu não tenho dúvida que a Justiça Eleitoral Paranaense, o TRE do Paraná, é um tribunal técnico, são 7 jogadores, é um tribunal que vai se ater, sobretudo, e aí eu estou fazendo um juízo de valor pessoal, estou arriscando, pela experiência como ex-jogador de TRE, a questão se cinge, ela se concentra em verificar qual foi o gasto que ele despendeu enquanto é efetivo candidato ao Senado da República pelo estado do Paraná. Eu acho que esse é o ponto principal sobre o qual o Tribunal Paranaense vai se debruçar. E ver os gastos eventualmente despendidos na pré-candidatura ainda a presidente e depois no tiro curto tentado por São Paulo, quando o seu domicílio eleitoral foi indeferido, e verificar a natureza desses gastos. Porque não se pode confundir a discussão jurídica que vai se travar sobre gastos de uma pré-campanha, como eu disse, algo muito largo, algo muito solto, muito abstrato, com os gastos de uma campanha. Gasto de campanha tem regramento próprio, tem contabilidade própria e só são exigíveis após o registro das candidaturas, após agosto. A candidatura dele, ou a pré-candidatura do senador Sérgio Moro ao Senado, ela iniciou em 13 de julho. Então, num juízo de valor muito restrito, ele teve menos de um mês em gastos de pré-campanha para o Senado. A questão é como é que o Tribunal e o Ministério Público, aí como fiscal da lei, vão valorar os gastos das prés anteriores e a relevância deles na eventualidade de se aferir esse ou aquele tipo de abuso ou uso indevido de meio de comunicação. A Amanda Klein quer fazer uma pergunta também. Amanda. Luciano, bom dia. Prazer falar com o senhor. Luciano, para mim parece tudo tão subjetivo e abstrato, até conversando algumas semanas com o Gustavo Guedes, que é o advogado Sérgio Moro, ele me disse que é o seguinte, que eles vão conseguir demonstrar que 98% do que eles informaram como tendo sido aportado na pré-campanha de Moro ou foi gasto fora do Paraná, porque ele era pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, ou então não tem prova, ou é algo sem relevância eleitoral, como, por exemplo, gastos com segurança, carro blindado, porque pela natureza do próprio ex-juiz ele precisa de uma segurança a mais. Parece que é tudo muito técnico e, normalmente, eles comparam com o caso da Selma Arruda. E o Gustavo Guedes também me explicou que, no caso da Selma Arruda, ela chegou a ser processada pelo próprio marqueteiro, que gastos de campanha, de campanha foram feitos e contabilizados como gastos de pré-campanha, que havia vários fornecedores, diferente do caso do Moro, em que só havia 2 fornecedores, o próprio escritório de advocacia e mais um durante a pré-campanha. Então, eles se concentram nas diferenças entre o caso de Moro e o caso de Selma Arruda. Para mim, parece uma aferição muito mais política do que técnica ou do que propriamente jurídica, até pela figura, pelo Sérgio Moro ser quem ele é. Quer dizer, a própria legislação não dá conta de ser concreta o suficiente para falar sobre os gastos da pré-campanha, né? Eu não sei, para mim parece um julgamento muito subjetivo. É verdade, é muito subjetivo. Quase todos os conceitos eleitorais do processo do direito eleitoral, Amanda, são fluidos, são abertos. O ponto que eu queria te responder, para dar uma ideia exata, o mais precisa possível ao nosso telespectador, né,
é que quando se perde uma eleição, o Sérgio Moro, ao se tornar vitorioso na candidatura ao Senado pelo Paraná, e por ser a pessoa de carisma no sentido de ser notório, de chamar a atenção, de ter vindo, como eu disse, de uma carreira de muito impacto como magistrado, sem fazer um juízo de valor direto, não precisa entrar no mérito para isso, é um fato objetivo, né? Ele realmente alcançou um destaque muito grande em termos nacionais. Quem perde a eleição procura um meio de ganhar. Isso é do jogo eleitoral, porque a eleição é uma guerra de paixões. Isso é em qualquer lugar, a gente pode até abstrair a figura do Sérgio Moro. Mas em se tratando dele, digamos que, como magistrado, teve uma atuação muito forte, que, entre aspas, pode ter desagradado a uma vertente partidária mais do que a outra, e depois, enquanto político, se engajou mais do lado foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, e é evidente que uma candidatura, uma vitória dessa, ela desperta, digamos assim, alguma antipatia ou interesses estratégicos para derrubá-lo. Até porque se essa ação tiver procedência, aqui no juízo hipotético de valor, isso exigiria uma eleição suplementar. Então, na política, não há crianças. Quem busca interesse político, busca uma vitória eleitoral. E é por isso que se entrou com as ações. Agora, o que você quer saber essas ações têm profundidade, têm conteúdo. No eleitoral hoje, a gente é tão fluido que todo mundo entra com tudo. Todo mundo entra com tudo. Eu manifesto um certo espanto em aferir esse signo, esse conceito jurídico de despesas de pré, porque, vamos lá, no Brasil, hoje, com o financiamento público das campanhas, o dinheiro das campanhas, o dinheiro do financiamento só pode ser usado para uma campanha. Você só tem uma campanha eleitoral após a fase de registro. A fase de pré foi uma inovação que a legislação eleitoral trouxe de uns tempos para cá, para dizer, você pode fazer uma campanha prévia, uma prévia de uma campanha, para verificar se você é benquisto pelo eleitorado, na sua cidade, no seu estado, no seu país. O Sérgio Moro, ele, dentro do direito dele, ele primeiro tentou fazer uma pré-campanha para presidente. Eu até diria que, no caso dele, e campanha é se fazer conhecido, despertar o interesse, um carisma, um bem-querer do seu eleitor, numa campanha nacional, a figura de Sérgio Moro já era nacionalmente conhecida. Então, em tese, a pré dele era mais simples, era mais fácil. Mas o que ele gasta e como ele gasta, sobretudo por ser uma pessoa que exigia segurança privada, e isso também é controverso, e a cargo do partido, então na época o Podemos, isso eu não vejo problema algum, sinceramente. A questão é como é que o tribunal vai interpretar e como é que ele vai ver o todo ou a parte. Vai se julgar a parte pelo todo ou o todo pela parte. Ao meu sentir, o tribunal deve verificar, deve examinar os gastos, como você colocou aí do advogado do Sérgio Moro. Ele tem uma visão que é muito defensável, muito bem qualificada, de que o que vale realmente são os gastos para a campanha de senador. Porque os gastos anteriores de campanhas que não existiram, como é que eles vão repercutir na campanha, na decisão do eleitor? Porque, ao fim e ao cabo, esses conceitos de abuso de poder econômico, de uso indevido de meio de comunicação social, eles dizem respeito à influência que se quer ter para o eleitorado que vota no candidato. Quando a campanha dele finalmente ficou definida, de uma pré, se aperfeiçoou para um registro de candidatura para senador ou pelo Paraná, a mim parece que os gastos em campanhas anteriores, eles deixam de ter relevância e nós teríamos que verificar aqueles gastos de pré para aquela candidatura em si. Porque os gastos para presidência, para pré-campanha de presidentes, foram em tese para o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro não vota para Senado no Paraná, apenas o estado do Paraná. A mesma coisa em relação a São Paulo. A gente afunilaria esse exame, o Tribunal Geral do Paraná acho que vai fazer isso, e vai verificar realmente quais são os gastos que podem ser considerados excessivos ou não. É bom lembrar, como eu disse, não há um parâmetro legal para isso, fica tudo muito solto. Mas a jurisdição é isso, você recebe as ações, se os requisitos técnicos mínimos da lei para que essas ações fossem recebidas estão lá, elas são aferidas, elas tiveram instrução, foram colhidos depoimentos, inclusive do próprio Sérgio Moro, e o tribunal vai se debruçar sobre isso. O parecer do Ministério Público do Paraná, da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, é negativo, é um parecer de 80 laudas. Isso comprova o que você acabou de me dizer. O conceito é tão aberto que o parecer está muito grande. Normalmente um parecer não é desse tamanho. Mas o tribunal certamente vai saber buscar o melhor caminho. Vilela? Luciano, bom dia.
Luciano, estamos em discussão atualmente a respeito do novo Código Eleitoral. Existe alguma previsão em discussão para tratar da regulamentação da pré-campanha ou vamos continuar ainda dentro desse subjetivismo que tem marcado a discussão, especialmente no contexto agora do julgamento do senador Sérgio Moro? Excelente pergunta, meu nome. Nós estamos parecendo a Alice no País das Maravilhas, aquele filme, aquela história do Lewis Carroll, que você não sabe onde é a saída, você procura e não vê. De fato, o novo Código Eleitoral, que está aguardando a votação no Senado, talvez ainda alguma discussão, ele não tem um capítulo ou uma titulação, ele não se dedicou para a gente ver como o ineditismo disso prejudica esses gastos e a influência que os gastos de uma pré-campanha podem ter depois de uma campanha eleitoral. Se isso for objeto de análise pelo Senado, se vai exigir que depois a discussão retorne à Câmara, para que haja o respeito ao sistema bicameral, né, na votação disso aí. Mas eu creio sim, concordo com você, seria muito importante que o Código ou se debruçar sobre isso, ou aquela história, de repente a pergunta a se fazer é qual é a importância que pré-campanha tem. Por exemplo, dezembro do ano anterior às eleições, esse ano que nós temos eleições para prefeito e vereadores no Brasil inteiro, nos quase 6 mil municípios. É importante o que se gasta em dezembro, em novembro? A mim, particularmente, não, porque está muito longe da eleição. Não dá para influenciar o pleito nem o eleitor. O eleitor brasileiro, ele tem memória curta. É bom lembrar que com a eleição para Senado, para senador, as pesquisas históricas comprovam, e as estatísticas dos analistas eleitorais, que é o voto que o eleitor mais se demora a decidir. Ele decide geralmente no curso da eleição, às vezes até faltando poucos dias. Quanto mais conhecida a pessoa for, mais fácil para ela atrair o interesse do eleitor. Mas eu não acho que isso tenha relevo para gastos de pré-campanha. Então a questão é, vai liberar tudo ou vai proibir tudo? O grande problema, talvez, meu nobre, da nossa legislação, e isso é histórico, isso vem desde a Constituição de 88, é que a jurisdição, a justiça eleitoral, ela parte do princípio que o eleitor brasileiro ele é incapaz de raciocinar de forma adulta, de forma madura, para tomar suas decisões. Então, a justiça passa a ter, ou se busca, ela se auto-investe de um poder, evidentemente legitimado pela lei, para tutelar e para investigar todo tipo de gasto, dando a vários gastos e a períodos muito anteriores ao pleito, que talvez eles não tivessem. Muito bem, nós conversamos com o doutor em Direito Eleitoral e Político, Luciano Guimarães. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda e até uma próxima. Prazer é sempre meu. Bom dia a todos. Bom dia. Rafael e Paula.